Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos para a meditação da Palavra de Deus. Chegamos esta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018, onde estamos vivenciando a terceira semana do Tempo Comum. O Evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35, que vai nos narrar o seguinte: Nisso chegaram a mãe e os irmãos Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando a olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ele quer nos enriquecer e nos ajudar a compreender que quando nós assumimos a nossa caminhada de comunidade, a nossa vivência de fé, os laços de família, eles se estendem. Justamente isso que o Evangelho que nós acabamos de ouvir vem nos dizer. Jesus está vindo, então, de um conflito onde as autoridades religiosas o acusavam de estar agindo pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. E Jesus, então, nós ouvimos no Evangelho de ontem, da segunda-feira, que Jesus, então, ele ajudou, ou melhor dizendo, iluminou a vida das autoridades religiosas para que eles pudessem compreender que a sua atitude, ela é de Deus e que não confundam as coisas. E agora ele volta para casa e, como sempre, multidões estão ao seu redor. E ali os familiares de Jesus, então, vêm até ele e querem falar com ele. E diante da quantidade de pessoas que estão à sua volta, pede para que avisem ele que eles chegaram. E ali Jesus, então, ele não para, continua a ensinar e traz, através da visita dos seus familiares, um novo ensinamento. Porque imagine se Jesus parasse e deixasse ali aquela multidão que estava ansiosa, sedenta pelos seus ensinamentos. Ele perderia a oportunidade de evangelizar, de anunciar a boa nova. Mas ele se sai perfeitamente, como sempre, e vai então dizer, lançando o olhar sobre todos aqueles que estão à volta, vão dizer: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo dá a resposta: Aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, Jesus ele estende o vínculo familiar a todos aqueles que colocam em prática, buscam colocar em prática a palavra de Deus. E assim nós podemos compreender que nós, enquanto comunidades, formamos essa mesma família, a família de Deus. E é claro que Jesus não está desrespeitando sua mãe, pelo contrário, porque senão ele estaria pecando contra os mandamentos da lei do Senhor, de honrar pai e mãe. Simplesmente ele está aproveitando a oportunidade para trazer um novo ensinamento, dizendo então que todos aqueles que vivem a palavra de Deus. E Maria, melhor do que ninguém, pôde nos ensinar o que é viver essa palavra, a tal ponto que essa palavra foi gerada no seu ventre. O Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, através do ventre de Maria. Maria viveu essa palavra plenamente, e é por isso que ela é agraciada e a cheia de graça. Ela é a mulher da palavra. E assim, Jesus não está desprezando os seus entes queridos, como muitos, infelizmente, pegam esse texto para tentar, então, ali, distorcer a imagem da Virgem Maria. Mas, olhando para a primeira leitura de hoje, nós temos, então, do segundo livro de Samuel, capítulo 6, a primeira leitura, então, nos narra justamente uma celebração, um ato litúrgico, onde nós tínhamos, então, a Arca da Aliança, que estava num lugar isolado, ou seja, lá em Obed-edom. E aquilo então incomoda Davi, o rei. E ele então prepara uma tenda e traz, através então de uma grande ação litúrgica, a Arca do Senhor.
a Arca da Aliança, que vem então louvando, bendizendo a Deus, onde o próprio rei Davi se coloca a dançar, louvando e bendizendo a Deus, que está presente naquela arca, porque a Arca da Aliança era então ali onde estava depositada as tábuas da lei, que foram entregue a Moisés lá no Monte Sinai. E era sinal da presença de Deus. Então é Deus diante do seu povo, e olha a alegria dessa festa, a qual Davi então convida o seu povo a fazer. É uma pena que nós então temos perdido essa dimensão, que muitas vezes as nossas celebrações, onde nós temos as procissões, né, dos padroeiros, a procissão mesmo de Corpus Christi, muitas vezes tem perdido essa identidade, de ter então ali essa alegria de que Deus está caminhando com o seu povo, como nos narra a primeira leitura de hoje. E assim, é preciso, na alegria de que Deus está conosco, Ele é o Emmanuel, Ele caminha ao nosso lado, Ele é o nosso companheiro, aliado. É preciso então que essa alegria esteja expressa, estampada na nossa vida. É isso que o Papa Francisco tem dito na visita que ele está fazendo aí no Peru, no Chile, aqui na América do Sul. Ele então tem dito constantemente isso, que o cristão, ele então é marcado pela alegria. Por pior que seja a situação que esteja vivendo, a alegria de saber que tem um Deus que é por nós, que se nós por nós mesmos não conseguimos superar as adversidades da vida, Deus ele vem em nosso socorro. E assim, como o salmista de hoje, somos chamados a fazer essa experiência. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Fazer a experiência desse Deus tremendo, que libertou o povo de Israel das garras do faraó, que fez com que o povo atravessasse o mar vermelho a pé enxuto, que, por amor, nos ofertou o seu Filho, que veio ao nosso encontro assumindo a nossa condição humana. Este se encarnou, ele caminhou no meio de nós, curando a muitos, fazendo bem a todos, e assim entregou a sua vida por amor, lá na cruz, nos redimindo, nos resgatando da nossa culpa, dos nossos erros, dos nossos pecados. E assim, nós então somos chamados a deixar com que a alegria de ter esse Deus, esse mesmo Deus que libertou esse povo, que está presente na história daqueles que se abrem à sua salvação, essa alegria então deve estar expressa na nossa vida. Não o rancor, não a cara fechada, amarrada. E torna a dizer, por pior que seja a dificuldade, nós temos um Deus que combate por nós. Quem é este o Rei da Glória? É o valoroso, é o Senhor Deus de Israel, é o forte das batalhas. É aquele que caminha no meio de nós. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então crescer na instrução da Palavra de Deus, que nós possamos alimentar e viver e colocar em prática essa palavra, para que possamos crescer enquanto família de Deus. E assim, então, poderemos fazer com que a presença de Deus, que também se dá pela palavra, ela possa, então, nos ajudar a poder, então, experienciar a sua presença, que está nos sacramentos da igreja, mas também está na sua palavra. Que essa experiência nos ajude a poder então nos confortar, a renovar a nossa esperança de que tudo pode ser mudado, na medida em que nós nos abrimos à ação redentora desse Deus de amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que ainda não se inscreveu, tem um apelo a fazer a você. Por favor, se inscreva, clique aqui no nosso canal. O pessoal do YouTube me deram até o dia 20 de fevereiro para poder então atingir a marca de 1000 inscritos. E eu conto com a sua ajuda. Conto com a sua divulgação. Você que já é inscrito, convide outras pessoas que também se inscrevam no canal, para que nós possamos continuar a evangelizar através dos meios de comunicação social, de maneira especial sobre esse canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo. Se o Senhor assim nos permitir, espero por você.